Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Às vezes eu me enrolo bastante com essa introdução, porque eu começo a gravar e aí do nada eu falo assim: bem-vindos a mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes semanais, crimes do cotidiano. E já levei alguns puxões de orelha do seu Hernani, porque eu errei a ordem. E aí um dia, eu lembro das primeiras vezes que eu tava gravando, eu até anotei aqui no WhatsApp eu olhando, porque o cara quando não presta atenção na coisa, quando se enrola é foda. Até anotei aqui no WhatsApp pra falar. E hoje, meus queridos ouvintes, nós iremos falar sobre um tema pelo qual eu sou apaixonado. E os ouvintes também, que são mais das antigas, lá desde o primeiro NVP, também sabem que é xadrez. Mas o que é exatamente sobre o xadrez? Como é que o crime se relaciona com o xadrez? Ouvintes, vocês ficariam extremamente surpresos em como, por exemplo, escândalos de trapaças no xadrez, escândalos de apostas, por exemplo, são coisas muito recorrentes no mundo do xadrez e no mundo da elite do xadrez. Principalmente agora, eu tenho certeza que todos vocês, ou pelo menos a grande maioria, ouviu falar em um zum recente lá pelo final de 2022, agora deste 2023, que foi o caso do Hans Niemann, que deixou muito em evidência esse lado de trapaças do xadrez. Então eu resolvi gravar um vídeo sobre outros eventos que rolaram aí, outros incidentes que marcaram a história do xadrez, os mais clássicos, né? Para demonstrar um pouco mais o quão longe isso vai. Porque, por exemplo, quando esse evento saiu na grande mídia, né, do Hans Niemann e tudo, veio muita gente que sabia que eu jogava xadrez e tudo, me perguntar sobre, não, mas como é que isso funciona? Peraí, porque tinha um monte de teoria rolando. Por exemplo, uma teoria que eu vou, obviamente, repassar um pouco de como foi tudo, o incidente do Hans Niemann e tudo, que é importante, repassar bem do início, entendeu? Toda a linha cronológica, até porque tiveram desenvolvimentos recentes agora. Só que isso é interessante. O evento, ele ficou conhecido pelos motivos errados, vamos colocar assim, principalmente por causa da teoria da sonda anal. Pro ouvinte que não vê essa história, deve ser um negócio assim maravilhoso, né, cara? Chega lá, tá rolando aí, o cara vai falar sobre um esporte muito sério, muito bonito, uma fama assim muito honrada, que é o xadrez, muito bacana. Aí quando eu converso com o povo sobre xadrez, o povo descobre que o xadrez, o povo pensa que é só uns gentlemen jogando, entendeu? É um negócio assim todo chique, pá. E aí, de repente, o cara vê na grande mídia assim, a notícia de que, cara, se você for pesquisar Hans Niemann agora na internet, por exemplo, uma das primeiras coisas que você vai encontrar é: o jogador da elite do xadrez derrota o campeão mundial usando supostamente sondas anais. É uma coisa assim absurda, cara. E o povo, caiu matando em cima dessa. Pelo amor de Deus, apareceu até do cara. Você sabe o quanto o negócio é brutal quando você vê que ele apareceu no Jornal Nacional, né? Teve uma reportagem até da Globo sobre esse caso aí do xadrez e tudo. E aí eu não sei se eles mencionaram especificamente o caso dessa teoria das sondas anais, mas foi o que repercutiu e que saiu na grande mídia e atraiu tanta atenção. Que foi uma teoria até que veio do Reddit, pra vocês terem uma ideia. Começou com uma trollagem, mas nós vamos chegar até lá. E antes de começar tudo isso, eu gostaria de falar um pouco, explicar um pouco para vocês que, obviamente, não é todo ouvinte, tipo, o cara sabe o que é xadrez, mas, por exemplo, você pode não saber jogar xadrez, como se dá a trapaça no xadrez, como é que funciona, é só levar, como é que é? É tudo no computador, as formas como se pode trapacear, as medidas que são utilizadas hoje em dia, como é que é esse status quo, né? Como é que é esse cenário atual de trapaça e xadrez, com o advento dos computadores e agora na inteligência artificial.
né, que os computadores já há mais de 2 décadas são comprovadamente mais fortes que o ser humano, que o melhor, né, o campeão mundial e o melhor humano, né? Então, como é que isso se dá um dia? E justamente estou trazendo esse assunto para esclarecer um pouco disso para vocês. E eu não poderia falar de todas essas coisas sem explicar um pouco como o básico do básico. E eu vou também falar um pouco das minhas próprias experiências com isso, quando eu, por exemplo, fui jogar em torneios, e até torneios oficiais da FIDE ou da Federação Brasileira de Xadrez mesmo. Isso há alguns anos. E eu tive algumas experiências aí com questão de trapaça, com bastante discussão sobre o assunto que podem ser interessantes. Então, ouvintes, vamos começar bem do começo. O jogo de xadrez é um jogo que é chamado de jogo de informação perfeita. O que isso significa? É um jogo que não tem a questão de você não saber o que o oponente está jogando. A estratégia toda consiste justamente em você sabe o que o oponente está jogando, né? No entanto, o que é exigido de um jogador de xadrez, um bom jogador de xadrez, é um poder de cálculo eficiente, né? Porque justamente o poder está em você calcular as coisas, você saber a teoria de como jogar, a abertura do jogo, de você saber jogar os finais, você saber jogar o meio de jogo, mas também de você ter um poder de cálculo. Afinal, o xadrez é um jogo que, em teoria, pode ser resolvido. Ele tem um número finito de combinações, né? Por exemplo, vocês já podem ter visto em algum lugar que o número de combinações de jogos possíveis de xadrez é 10 a 120, por exemplo, é um número famoso, 10 elevado a 120, que é um número maior que o número de átomos do universo, papapá. Como é que isso funciona? No primeiro lance do xadrez, né, você tem 20 possíveis lances legais. Os lances legais são os lances que seguem as regras do xadrez. Não é, por exemplo, você pegar o rei e tacar pro outro lado do tabuleiro. Isso é um lance ilegal. Então, um lance legal é os lances legais, porque as brancas, né, que podem fazer, são 20. E aí, no segundo lance, né, que é como as negras respondem, aí esse número já aumenta muito mais. Porque para cada primeiro lance das brancas, tem um número X de lance das pretas. E aí vem o terceiro lance das brancas. E aí o quarto lance das negras. Então você vai vendo que vai crescendo exponencialmente e muito radicalmente o número de possibilidades. Então, no xadrez, é muito importante essa capacidade de cálculo para você justamente poder calcular as diferentes variações e achar uma que seja vantajosa para você jogar. E é aí que entram os computadores. Os computadores, ouvintes, já existe, por exemplo, a questão da computação no xadrez há muitas décadas. Por exemplo, o Bob Fischer, que foi já saiu até filme dele, eu creio que alguns de vocês já conhecem, que foi o campeão de xadrez, considerado o melhor jogador de xadrez da história, que teve todo aquele contexto com a União Soviética, né, que ele foi justamente derrotou, né, como chamam nos filmes, aí tudo, derrotou a máquina de xadrez soviética. Quando eu me refiro à máquina de xadrez soviética, eu digo porque a União Soviética, na década de... já antes mesmo de se tornar a União Soviética, né, o Império Russo era muito forte no xadrez. A região do leste europeu, no geral, era bastante forte no xadrez. E a União Soviética também era muito forte nessas décadas. Então eles dominavam. Os jogadores russos eram os mais fortes do século... Por boa parte do século XX, a Rússia dominou o cenário profissional de xadrez. E aí, com isso veio o Bob Fischer e conseguiu resultados espetaculares e se tornou o primeiro campeão mundial não russo em muito tempo. Era quase um monopólio russo. E, tanto os computadores de xadrez já existem há tanto tempo que lá o Bob Fischer, na década de 80, por exemplo, já jogava contra alguns computadores. No entanto, ouvintes, esses computadores eles eram muito fracos, né? Você imagina, a computação na época estava ainda engatinhando. E uma das primeiras coisas que as pessoas faziam, né, quando criavam computadores, quando queriam testar a potência dos computadores, era justamente fazer um software, um computador que fosse capaz de jogar xadrez
e ver o quão bom ele poderia ser, porque era um genuíno teste da capacidade e do avanço tecnológico. Era uma forma de você medir o quanto a tecnologia tinha avançado e o quão potente era o seu computador, vendo o quão longe, por exemplo, ele poderia calcular uma variação no xadrez. Então, sempre foi, o xadrez e a computação sempre andaram de mãos dadas. Com isso, por exemplo, o Bobby Fischer, o próprio, ele já jogava lá na década de 80 tudo contra computadores, mas eles eram muito fracos. Até que chegou um momento, os anos foram passando, os computadores foram ficando gradualmente mais fortes, até que culminou com o Deep Blue, que era esse é um caso famosíssimo, um caso muito interessante, tem muitos vídeos sobre, eu recomendo bastante para vocês. O computador Deep Blue da IBM jogou um match contra o atual campeão do mundo na época, que era o Garry Kasparov, que é também considerado um dos melhores jogadores do mundo, de todos os tempos, russo também. E o Deep Blue jogou um match de algumas partidas contra o Garry Kasparov e conseguiu ganhar o match do Kasparov. E foi a primeira vez na história que um computador conseguiu ganhar um match de um campeão mundial. E esse match foi cheio de controvérsias, porque o Kasparov alegou diversas coisas, que ele não tinha nenhum tipo de preparação contra o Deep Blue, porque cada pessoa, né, quando vai jogar contra um outro humano, tem um estilo, sabe como é que o outro gosta de jogar, as aberturas que ele joga, a forma que ele joga. E contra o Deep Blue ele não teve nada disso, porque era justamente um computador e foi a primeira vez que foi jogar contra um humano, né, contra o Kasparov. Então houveram diversas controvérsias, mas o fato foi, também como foi noticiado no mundo, que o computador, pela primeira vez, havia ganhado. E até na época foi um rebuliço do caralho, porque você imagina, o computador, meu Deus, ganhou de um ser humano, a era das máquinas começou. Então foi um marco histórico para a humanidade, a primeira vez que um computador foi capaz de vencer, e não só uma partida, do atual campeão mundial, o ser humano indisputavelmente mais forte do mundo. E desde então os computadores vêm evoluindo a passos largos e já faz bastante tempo que os computadores superaram os humanos assim estratosfericamente. Hoje em dia é virtualmente impossível um humano ganhar de uma engine minimamente competente. Uma engine é como a gente chama, é o computador pro xadrez, né? Existem diversas engines famosas hoje em dia, como o Stockfish, como até engines que usam de redes neurais, que chamam, né, que vão aprendendo à medida que vão jogando, que vão adicionando ao próprio conhecimento à medida que eles vão jogando, não dependem de processamento bruto, né, como o AlphaZero, a Lila, entre outras. Então, à medida que os anos foram passando, os computadores foram cada vez mais se tornando algo que o ser humano nunca vai se equiparar. Eu digo isso porque vou falar em termos de rating para vocês. Hoje em dia, o atual campeão do mundo, Magnus Carlsen, tem um rating em torno de 2.870. Esse é o rating Elo, que chamam, né? Ele tem um rating de 2.870. Vamos, beleza? Esse é o rating dele de xadrez clássico. O que é o xadrez clássico? É o xadrez pensado. Que tem aquele... Você já viu aqueles casos de, por exemplo, gente que joga, né? Aqueles match de 1 hora, assim, de um jogo de xadrez que durou 7 horas, sei o que. Esse é o chamado xadrez clássico, né? Que é justamente o xadrez mais demorado. Ele tem um rating clássico de 2.870. Os computadores assim mais fortes do mundo hoje estão acima de 3.300, tranquilamente. Eles são absurdamente fortes, entendeu? Então, por exemplo, se você botasse um computador para jogar um match de 10 partidas contra o Magnus Carlsen, né, que é o ator, não é mais o atual campeão do mundo, no entanto, ele é o jogador com maior rating clássico, e o computador, muito provavelmente, 99% de certeza, iria ganhar as 10 partidas, e sem se esforçar absolutamente nada, porque é discrepante assim. E sendo tão discrepante assim, ouvintes, há décadas, desde que os computadores puderam se tornar fontes confiáveis para os grandes mestres, para os profissionais de xadrez, até para os leigos, né? Porque antigamente eu digo lá, depois que o Deep Blue ganhou do Kasparov, eles começaram a lançar computadores que eram dirigidos justamente para consumo para os grandes mestres.
ou seja, softwares de xadrez que eram para ser utilizados pelos grandes mestres e pessoas profissionais do xadrez em geral, que utilizariam esses computadores justamente para agregar no seu conhecimento, estudar variantes, estudar finais de jogo, aberturas, enfim, o computador veio como uma ferramenta valiosíssima e que revolucionou o mundo do xadrez quando foi introduzido, porque, pensa comigo, se você é um profissional, quem vai ser mais forte? A pessoa que pode usar um computador para descobrir novas linhas de abertura, novas variantes, formas mais eficientes de se jogar, ou a pessoa que não se utiliza desse auxílio de forma alguma. Então o computador veio e entrou para ficar. Só que na época isso também gerou um medo muito grande por parte dos jogadores, que é o seguinte: para você trapacear antigamente no xadrez, como se fazia antes do advento dos computadores? Existiam diversas formas, todas elas envolviam ou você, por exemplo, estar com alguma coisa que tivesse alguma linha, alguma variante que você estudou. Um exemplo, digamos que você vai jogar contra um cara que gosta de jogar a variante X. E aí, por exemplo, você, na sua casa, treinando com o seu técnico e com o seu computador, você treinou especificamente para essa variante X. No entanto, lembrar de tudo, porque hoje em dia muito do xadrez, das aberturas especificamente, é muito decoreba, Você tem que decorar as respostas, porque a resposta A é melhor que a resposta B, mas aí a resposta A pode levar a resposta C, e D e E. Ou seja, exige muito trabalho, muito decoreba, muito entendimento. Então, por exemplo, um dos desafios para o profissional é sentar lá no tabuleiro e, sem assistência alguma, conseguir não só lembrar dessas coisas, mas também, por exemplo, se aparecerem coisas diferentes, entender o que está rolando, lembrar do preparo dele e etc. Então, uma coisa, por exemplo, uma forma de trapacear seria: você leva um papel, você leva alguma coisa que, por exemplo, as suas anotações. O fulano gosta de jogar X. Então eu vou botar um papel aqui no meu bolso, mostrando as coisas que eu estudei em casa, E aí, se fosse um controle, de tempo que permitisse você por exemplo, levantar, ir no banheiro e tudo, porque no xadrez você não é obrigado, principalmente se for um tempo mais longo, por exemplo, sei lá, 15 minutos, meia hora, você não é obrigado a ficar lá parado, só sentado. Você não é proibido de se levantar e andar por aí ou ir pro banheiro, Então, você pode muito bem, por exemplo, se você estiver com as suas notas no bolso, nada te impede de levantar, ir lá no banheiro, e aí, por exemplo, você encontra um problema lá no tabuleiro, você fala: vixe, eu vou aqui, beleza, vou levantar, aí vou dar uma andada, vou lá no banheiro, vou pegar essas notas no meu bolso aqui, que eu anotei para ver o que ele vai jogar, e aí eu lembro e volto para lá. Isso é uma forma de trapacear. É extremamente básica, mas pode. E quem é que vai dizer que você estava trapaceando, num jogo ao vivo ali no tabuleiro, principalmente entre amadores? É uma coisa fundamental, ouvintes. Existem diferenças gritantes assim entre como é jogado o xadrez profissional e como é jogado o xadrez amador. O xadrez amador é você num torneio, por exemplo, muitas vezes com centenas de outras pessoas, dependendo do tamanho do torneio. E, tem árbitro, tudo, mas a função do árbitro é, por exemplo, eu ganhei do fulano aqui, aí ele vai e anota o resultado. Ou, deu empate, aí ele vai lá, não sei o que tal. O fulano fez falta, pronto, aí o fulano perdeu, e aí você tem que notificar o árbitro, tudo. Mas como é que vai, por exemplo, impedir você vai lá no banheiro, você consulta notas, não sei o que, volta e joga lá. O seu oponente pode suspeitar, mas até isso muitas vezes é difícil. Só que é completamente diferente no nível profissional. Porque lá, ouvintes, no nível profissional, por exemplo, você está jogando, não é só para você muitas vezes. O seu jogo, ele está sendo anotado. Ele está sendo visto se ele é... Muitos desses torneios, até mesmo alguns torneios pequenos que tem essa funcionalidade, se tem um acompanhamento ao vivo, tem como você ver como é que foram os jogos, você vê ao vivo os lances que estão sendo jogados. Isso é muito utilizado, por exemplo, por casas de apostas e tudo, para você poder apostar nos jogos. Isso é até um aspecto muito importante do xadrez hoje em dia, em escândalos de apostas, mas muito desses grandes torneios, grandes e até menores, eles têm esse acompanhamento ao vivo dos tabuleiros, Então, é muito complicado
Às vezes você só sair, por exemplo, eu vou consultar aqui uma nota, eu vou fazer X, Y, Z, né? Porque é bastante complicado, você está sob o escrutínio, você está sob a análise de milhares de pessoas, dependendo do quão grande é o jogo. E até depois pelo seu próprio oponente, se ele resolver questionar, né? Todas as pessoas dos altos níveis, também até amadores fortes e tudo, analisam os próprios jogos depois que eles jogam. Então se ele achar que está rolando algo muito estranho ali, depois que ele confere com o próprio computador, ele vai notificar, ele vai requisitar um estudo, assim, vai suspeitar que você está trapaceando, ainda mais se você for um cara bobão, né, que não trapaceia direito, até porque existe 2 tipos de trapaceiro. O trapaceiro bom, né, que não levanta suspeita, e o trapaceiro que o cara só mete o louco e faz tudo que o computador fala para ele fazer, deixando bem na cara que ele está trapaceando. Isso é até uma coisa que a gente vai elaborar um pouco no caso do Niemann. Então, outro método, por exemplo, que acontece muito em torneios presenciais é o seguinte. Por exemplo, eu presenciei uma vez. Eu estava jogando um torneio, né? E nisso eu levantei para dar uma andada por aí, né? Você pode, se tá na vez do seu oponente e ele tá lá tomando o tempo dele para pensar, é mais produtivo você dar uma caminhada do que você só ficar lá sentado, parando e se matando, esperando o cara fazer o lance dele. Então eu levantei, fui dar uma caminhada ali, ver os outros tabuleiros, ver os outros jogos. E eu vi, por exemplo, que tinha uma criança assim jogando num tabuleiro muito próximo da arquibancada. Principalmente em evento escolar, né? Que os pais estão lá, as crianças estão jogando, não sei o quê. E aí tinha eu não sei se era um pai ou se era o professor da criança, mas estava literalmente quase que o guri levantar, tava ali jogando. Aí de repente o cara tava quase que tentando assim sussurrar, falou, não, ali, sei o que lá, tal. Falando os lances pro cara assim, pro guri. Umas coisas escabrosas, mas também é uma forma de trapaço. E se não tiver supervisão, né, ou ninguém reclamar, rola. Então são inúmeras as formas que você pode trapacear, principalmente num evento amador. Você pode, por exemplo, até mesmo ir pro banheiro, e agora a gente entra na parte dos computadores, que é a mais comum. Ainda mais que hoje em dia é muito fácil, justamente com esses sites de xadrez grátis, principalmente o Lichess, por exemplo. É uma plataforma de xadrez online e ele disponibiliza para você uma ferramenta de análise. E nessa ferramenta de análise você pode ter uma engine à sua disposição. Então você pode ir colocando lá os seus lances, tudo, não sei o que, pro povo, e o computador vai analisar e vai te dar... Cara, você pode mudar as configurações para fazer o que você quiser. Você quer que o computador analise tantos lances à frente, você bota, dependendo do processamento, né, do que o computador tiver, o seu celular, enfim, tudo. Eu quero que você me dê os três principais lances que você mais gosta aqui nessa poção. Ele vai te mostrar os 3 lances e você pode, fazer tudo isso. E o Lichess por exemplo, a plataforma que eu uso. Mas existem várias, por exemplo, tem o chess.com, tem o chess24, Lichess, enfim, tem diversas. E elas se disponibilizam nessas ferramentas de análise. Então é só você chegar lá, se você lembrar do seu jogo, né, como ele foi, principalmente na hora da abertura. Se você for bom de memória, você pode chegar no banheiro, colocar ali o seu jogo no computador e pegar um lance ali, pegar 1, 2, quantos lances você quiser ali, cara. Então, hoje em dia, é extremamente fácil você trapacear no xadrez. Ao contrário, por exemplo, de décadas atrás, principalmente em eventos assim mais restritos, profissionais, né? Que tiveram diversos escândalos assim famosíssimos, né? Por exemplo, tem a história muito famosa do Karpov e do Korchnoi, né? Que foi um match pelo título mundial, que o Karpov ele era o campeão, o Korchnoi, 2 russos, né? Estavam jogando. E aí o Karpov começou uma teoria maluca de que o cara gostava de receber um iogurte, né? Durante o jogo, assim, comer um iogurte, não sei o quê. E aí começou uma teoria, começou a falar a teoria maluca de que, não, mas esse iogurte ele é um sinal de que a posição tá boa, ou tá ruim, ou não sei o quê, ou um lance X ou Y. Também tem um método muito famoso, né, que é o código Morse, que, por exemplo, no xadrez existe a anotação do xadrez. Então, por exemplo, se você... E tem correlação direta com a teoria da sonda anal do Niemann, que é o seguinte.
E já foi até descoberto em torneios oficiais isso. Que é o seguinte: através de código Morse, você pode receber lances. Como é que funciona? Por exemplo, você bota um dispositivozinho, assim, por exemplo, no seu calcanhar, na sua panturrilha, enfim, por debaixo da calça. E aí, por exemplo, é um negócio que fica te tapeando, te dando uns toquezinhos, entendeu? E aí, você pode traduzir em letra, porque no xadrez, a notação dos lances é feita através de letras e números, né? Por exemplo, eu vou jogar a dama na casa H4. Como é que você anota isso? Você vai botar, né, dama, D, né, que é a inicial de dama, H4, que é a casa do tabuleiro, o quadradinho, né, que você jogou a dama. Isso é um lance. Então, por exemplo, digamos que a sua posição seja, tem um cara ali fora, né, por exemplo, na arquibancada, assim, ou não sei o que tem acesso a um computador, tal. E aí ele tá ali com o lance ali, né? Ou não, ou ele só é um outro grande mestre, tem que estar vendo a posição, não sei o que e tal. E aí ele, através de um dispositivo que ele tem, ele vai te mandar através de código Morse, justamente no aparelhinho que você tem, exatamente as letras D, H e 4. Justamente para simbolizar, dizendo que esse é o melhor lance para você. Faça esse lance aqui. E isso é uma coisa que, por exemplo, como você detecta uma coisa dessas? Né? Hoje em dia, tem medidas muito fortes para isso. Hoje em dia, eu diria que essa forma de trapacear é quase impossível. Principalmente devido ao caso Niemann, etc., que desenvolveram medidas muito mais fortes, por exemplo, com detecção de metais. Os caras, por exemplo, hoje antes de entrar no jogo, quando estão ali dentro no caso do xadrez profissional, né? Quando estão ali jogando tudo, quando estão indo pro banheiro, etc., eles são submetidos a uma análise com um detector de metal ali para ver se você não tá com um dispositivo desses, né? Então, o advento dos computadores facilitou muito a trapaça no mundo do xadrez, principalmente amador, mas também no profissional. No entanto, a trapaça não é algo novo para o xadrez. O que mudam são as formas e o quão fácil é você trapacear. Porque você imagina, ouvinte, você hoje em dia no mundo do xadrez, qualquer celular, qualquer computador meia bomba, você tem imagina que você tem um cara, né? O Magnus Carlsen da vida, o jogador humano mais forte no seu computador, e você tem à sua disposição uma coisa que é muito mais forte, que vai ganhar do Carlsen 10 vezes de 10, entendeu? E à sua disposição de graça. Isso é absurdo, cara. E o que ocorre no xadrez muitas vezes, que até um grande mestre falou, o mestre Alexander Grishuk, que é um russo, ele falou o seguinte, que no xadrez, o que ocorre muitas vezes é um chamado acordo de cavalheiros. O que é o acordo de cavalheiros? É o seguinte, seria praticamente impossível hoje em dia no xadrez você dizer que é impossível trapacear em um evento profissional. Não é impossível. E o caso Hans Niemann só provou isso, né? Não é impossível. Então, o que acontece muitas vezes nesses eventos, nesses grandes eventos, é justamente você ter meio que um acordo assim, não verbal entre os jogadores, de que, olha, eu não trapaceio, você não trapaceia, eu sei que você não trapaceia, né? E o outro sabe que eu não trapaceio, então a gente vai jogar tranquilo. Entendeu? Porque é impossível você atestar com 100% de certeza que alguém não está trapaceando. Por inúmeros motivos. Por exemplo, no xadrez online. Isso é muito famoso. Você, por exemplo, digamos assim, tem muita gente que trapaceia até em eventos online, valendo dinheiro no chess.com. É só vocês pesquisarem assim, cheaters no chess.com, que vai aparecer. Até o caso Felipe Neto, cara. O caso Felipe Neto é o caso. Vamos lá. Vamos começar aqui com os casos, né? Que aí fica mais... falei muito de como funciona a teoria, tudo, não sei o que, ppp. Hoje em dia, o advento dos computadores mudou o xadrez. Mas vamos falar dos casos práticos aqui. Vamos começar pelo mais brasileiro de todos, o caso Felipe Neto. O que aconteceu com o caso Felipe Neto? O Felipe Neto chegou um belo dia lá no seu Twitter
e postou o seguinte: ah, não sei o que, tô jogando xadrez aqui, e nossa, tô muito bom, eu não sei como é que as pessoas também não melhoram, porque veja bem, é só você treinar bastante e você consegue jogar muito bem e tal. E eu comecei a jogar só recentemente e tal, não sei o que. E aí o povo começou a achar estranho, porque pensou assim: pô, peraí, o Felipe Neto, beleza, começou a jogar xadrez e tal, beleza, tá lá no chess.com, uma plataforma muito conceituada. Só que eles pararam para analisar, né, os jogos dele e começaram a ver um negócio muito esquisito. Que é o seguinte, isso aí eu recomendo para vocês muito o vídeo do mestre internacional Roberto Molina, que é um dos jogadores de xadrez que eu admiro bastante. O cara é foda. E ele fez um vídeo muito... Ele e o Cricor, GM Cricor, fizeram vídeos muito bons sobre o assunto. E um deles é o seguinte: ele analisou essas partidas do Felipe Neto, por exemplo, uma que ele postou no Twitter dele, e viu que as partidas do Felipe Neto estavam assim com um índice de eficiência assim absurdos, sobre-humanos. O computador concordava com quase 100% do que ele fez. Porque uma funcionalidade, como eu falei, desse site de xadrez é o seguinte: é você pegar lá, né, o que está rolando, pegar a partida toda, e aí depois você pode submeter ela a uma análise do computador. E isso funciona para quê? Justamente o computador vai dizer: olha, esse lance aqui, ele foi legal, mas não foi tanto assim. Ah, esse lance aqui, ele foi ruim. Ah, esse lance aqui, puxa, ele foi foda, eu concordo com ele. Ah, esse lance aqui, mais ou menos. E isso te ajuda a melhorar, porque você pode ver onde você errou, onde você poderia ter jogado melhor, você pode refazer seus lances, enfim. Então é uma ferramenta de análise muito poderosa. No entanto, ele dá esse índice, né, dado em porcentagem, que é o quanto ele concorda com os seus lances no geral, por exemplo. E aí você fala: ah, então Felipe, pera aí, como é que funciona esse índice de acerto? Se eu sou um jogador que não sabe, que joga xadrez, beleza, mas eu não sou nem perto de um nível assim de mestre. Se eu tiver um índice de acerto de 80%, 90%, isso significa que eu trapaceio? É impossível que eu obtenha isso? Não, muito pelo contrário. É aí que entra a dificuldade. Veja bem, eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu sou um jogador que eu me considero um amador competente. Eu sou um jogador amador bastante competente. Eu jogo há mais de uma década, desde criança, enfim. Mas eu não estou nem perto do nível de um mestre, né? Eu não estou falando nem de grande mestre, eu estou falando de um mestre. São várias as titulações no xadrez. E a primeira titulação, né? Tem várias titulações até grande mestre, é candidato a mestre. Eu não estou no nível de candidato a mestre. Longe disso, tá? Para tomar um exemplo. Eu, por exemplo, teve partidas que eu tive quase 100% de concordância com o computador me deu na porcentagem. Ele falou: olha, 97% eu concordo. Aí isso significa que eu roubei? Não. Isso só significa que na posição específica, nessa partida específica, eu joguei bem. Porque o xadrez não é um jogo que existe o lance certo e o lance errado, né? Não é porque não é a primeira escolha do computador que o computador vai discordar do seu lance, entendeu? O computador, ele, por exemplo, você pode fazer um lance diferente da primeira escolha, da segunda, da terceira, mas ele pode ainda assim considerar o seu lance legal. Então não tem problema nenhum você... eu sou um jogador amador, mas, porra, teve uma partida ali que eu fiz 97%, caralho. Entendeu? Não significa que você trapaceou. Não é estranho, por exemplo, o seu oponente também ter conseguido um índice alto. O que é estranho agora no caso do Felipe Neto, e o que aconteceu foi que, consistentemente, em várias partidas que ele jogou seguidamente, ele sempre fazia porcentagens altas. E isso é muito estranho, principalmente para uma pessoa que disse ter aprendido recentemente a jogar xadrez. Uma coisa é uma pessoa que já joga há muito tempo, sabe? Conhece as ideias básicas, joga já, tem ideia de tática, de estratégia e tudo. Outra coisa é chegar o cara que aprendeu há 5 meses e consistentemente está destruindo a oposição, mesmo que a oposição seja de um nível, teoricamente, do mesmo nível dele. O cara joga que nem um GM contra um grande mestre contra um maluco de 800 de rating também, né? E aí o povo começou a achar isso extremamente estranho. E aí o senhor, né, Roberto Molina e Cricor e entre outros mestres, isso foi um tópico muito grande. O Rafael Chess, o Leitão, assim, quem manja de xadrez aí tá ligado, são
melhores jogadores do Brasil, eles fizeram análise e chegaram à conclusão de que o senhor Felipe Neto trapaceou, e não tem dúvida disso. Por pura análise, por exemplo, estatística, é impossível que um cara que aprendeu a jogar recentemente o xadrez, do nada tá destruindo a oposição. E não é questão de, destruindo. Você pode, por exemplo, começar a jogar xadrez e ter uma boa taxa de vitórias. Mas você demolir os caras, de o computador concordar com praticamente todos os seus lances, entendeu? E consistentemente obter isso em todas as partidas, isso, por exemplo, é um dos grandes indicadores de que a pessoa está trapaceando. E não deixa dúvidas. Tanto é que a conta do senhor Felipe Neto foi banida do site do chess.com. Ela foi encerrada por trapaça. Porque veja bem, ouvinte, um dos grandes desafios dos sites de xadrez hoje, do xadrez online especificamente, é você ter medidas anti-trapaça. Porque muita gente, elas vão criar, né, contas e só trapacear, e trapaça. E isso é uma coisa que prejudica o jogo de forma muito grande, muito forte. Porque você imagina, ouvinte, você é um cara que tá jogando na moral, você tá jogando sem trapacear, beleza. É absurdamente frustrante você ser demolido no xadrez. É absurdamente frustrante, principalmente se você joga um controle de tempo mais longo. Por exemplo, jogar uma partida aqui de 20 minutos, uma partida de 40 minutos, enfim. É frustrante você se sentir sendo demolido, assim. Tudo que você faz, o cara tem uma resposta perfeita e você tá só sendo metido a bronca. Na teoria, por um cara que tem o rating parecido com o seu. Porque você é pareado, né, nesse site de xadrez com pessoas que têm ratings parecidos com o seu, na mesma faixa. O que é o rating? É o seu nível de força como jogador, né? Então o site obviamente vai te botar, a não ser que seja um torneio, assim, ele vai te botar contra pessoas que são de níveis parecidos. E aí chega um cara com nível parecido e você começa a te demolir? Acontece, claro, mas é muito estranho, muitas vezes. Então, esses sites, eles têm sistemas anti-trapaça muito fortes, eles gastam milhões. Cara, é insano o tanto de dinheiro que eles gastam nessas políticas anti-trapaça. E muitas vezes é feito sempre de forma automatizada, né? Claro. Mas tem pessoas que passam, às vezes, pelo teste. Eu, por exemplo, eu já joguei com diversos trapaceiros no xadrez online. E eu já escrevi, relatos gigantescos lá. Porque você pode enviar, por exemplo, relatos. Porque existem diversas formas também de você tentar burlar o sistema. Por exemplo, eu falei o caso, por exemplo, do senhor Felipe Neto, que o que ele fez? Ele chegou lá e jogava sempre os top lances, assim, e tinha índices de acerto de quase de 99%, coisas assim que até para pessoas muito fortes, assim, é absurdo, entendeu? É absurdo. Uma coisa que vocês têm que entender é que até mesmo grandes mestres, jogos de grandes mestres, muitas vezes você vai pegar o jogo e vai ter índice assim, de acerto, sei lá, de 80, de 90. Por quê? Porque naturalmente muitas das posições que eles pegam são mais complicadas, são jogos extremamente complicados. Então, o computador muitas vezes não vão concordar com o que eles fizeram, né? Devido à complexidade que eles encontraram nas posições, enfim. Então, é muito difícil você encontrar assim, índices de acertos em jogos de grande mestre assim, altíssimos, absurdamente altos, entendeu? Então, o que eles fazem muitas vezes, esses trapaceiros online, para burlar isso? E até mesmo grandes mestres presencialmente, mas de uma forma um pouco diferente. Os trapaceiros online, eles muitas vezes vão, por exemplo, isso é uma coisa que vem se popularizando muito, porque antigamente, no início assim, do xadrez online, o que eles faziam bastante? Eles pegavam lances subótimos da engine. Por exemplo, a engine chega lá e te dá o primeiro lance, o segundo, o terceiro, o quarto, enfim. Ele vai ficar assim jogando aqueles lances que não são os melhores para engine, mas que são bons, entendeu? E vão lá e jogar. E mesmo assim, os lances mais, sei lá, terceiro, quarto da engine, são muito bons para um humano. Principalmente se você tá numa faixa mais, assim, amadora de xadrez, né? Então, eles geralmente vão jogar esse. Eles tentavam, por exemplo, jogar esses lances para não ser pego, né, pelo sistema anti-trapaça, mas hoje em dia tá muito mais... com o tempo foi sendo aprimorado e isso hoje já não funfa mais muitas vezes. Beleza. Outra coisa que o sistema de trapaça avalia é que, por exemplo, eles analisam muito como você joga com
o tempo que você demora entre os lances. Porque pensa comigo, ouvinte. A pessoa que está organicamente pensando, jogando o xadrez, né? Beleza, ele está lá jogando. Ele vai demorar. O tempo que ele demora para tomar as decisões vai variar, vai ser variável. Ele, por exemplo, ele pode demorar 10 segundos num lance que ele já tenha uma ideia, mas ele pode demorar muito bem 5 minutos, dependendo do tempo, né, do controle de tempo que ele joga. Ele pode demorar 5 minutos num lance porque ele achou extremamente complicado. Ele está numa situação muito complexa e ele tem que pensar bastante, né? Isso isso é humano a se fazer. Ninguém vai, por exemplo, demorar sempre 5 segundos para jogar todos os lances numa partida de xadrez. Não é assim que funciona. Agora, quando você está com uma engine é diferente. Por quê? Os tempos que você demora para cada lance vão se tornando muito constantes. Principalmente para uma pessoa que não se atenta a isso quando vai jogar engine. Até mesmo pessoas, por exemplo, que tentam assim... eu vou demorar 5 segundos nesse, aí no outro eu vou demorar 10, aí no outro eu demoro 3, assim. Porque quando você joga um lance numa engine, esse lance, ele automaticamente já vem as respostas do computador. Obviamente, se você deixar muito tempo rodando lá o computador calculando, ele pode achar respostas diferentes, lances diferentes. Mas, pega uma engine competente. Se você der um lance pra ela, ela já vai te dar os primeiros lances dela. E tem muita gente que joga trapaceia assim. Ele joga aqui no computador, né? E aí no celular, ele vai jogando a partida no celular na ferramenta de análise e vai tacando os lances lá na análise. E à medida que o computador vai nos lances, ele também vai jogando no computador. Entendeu? Então os tempos que a pessoa demora vão ficando muito, muito constantes, né? E às vezes, quando a pessoa quer dar uma de espertinho e ficar alternando propositalmente, até isso às vezes fica previsível, porque o humano não consegue ser assim, eu vou ser o super imprevisível. Nunca vai ficar parecido que uma pessoa jogando organicamente. Então, por exemplo, os sistemas de trapaça pegam isso e vão e banem o cara por causa disso, porque percebem através dos tempos que ele demora que ele está trapaceando. Então são inúmeras as formas que os grandes sites usam aí para determinar, né? E no caso Felipe Neto foi justamente isso, entre outras coisas, que foi usada para determinar que ele era um trapaceiro. E ele foi banido do chess.com. Nada impede ele de criar uma outra conta, assim, um negócio assim, com outro nome, enfim e tal. Mas a conta que ele usava foi banida. E isso foi muito noticiado na época, porque é uma pessoa que faz conteúdo para criança, né? E é todo o defensor da moralidade, o caralho, o BBB, moralidade dele, né? Os negócios lá. Chega e num bagulho tão besta, que é xadrez, assim, você querer pagar de inteligentão, sabe? Um negócio tão besta quanto querer pagar de inteligente na internet, você vai lá e trapaceia. E de uma forma tão estúpida, que é você, literalmente, cara, é como eu der um celular pra um chimpanzé. Ele faria praticamente a mesma coisa que o Felipe Neto fez. Porque o cara não tomou cuidado nenhum. Ele simplesmente foi metendo os top lances da engine, os tempos intervalares assim, perfeitinho, né? Bonitinho, como se fosse um robô jogando mesmo. E ainda postava print no Twitter, dizendo, não, veja, é com dedicação, você chega lá, não sei o que. Até mesmo porque uma pessoa começou a jogar agora. Então, assim, um caso mais leve, afinal não é profissional, não é porra nenhuma, então tá bom. Feio, mas enfim. Aí a gente tem outras coisas agora no mundo profissional que são realmente situações extremamente complexas, né? E deram o que falar no mundo profissional. Vamos começar primeiro por uma das primeiras grandes alegações de trapaça do xadrez e que, cara, foi assim uma das primeiras vezes que o negócio deu realmente um burburinho, porque envolvia computadores. Vejam bem, o match de 2006 foi decidido entre o senhor Topalov e o Vladimir Kramnik, o Topalov da Bulgária e o Kramnik, um russo. Então, estão lá, né? O match de xadrez é sempre uma maratona, como costumeiramente é chamado, porque é um xadrez clássico. Os jogos que duram, assim, se eu não estou enganado, começam ambos com 1h30 e tem um incremento, né? Como é que funciona o xadrez? 1h30 para cada um, né? Então, no seu tempo, né? Quando é o seu lance, o seu tempo vai caindo. O seu tempo vai caindo, tudo. E aí, só que a diferença é que a cada lance, no caso desse xadrez clássico do
do campeonato mundial é que a cada lance você também ganha um incremento de tempo, justamente para não virar aquela, ou pelo menos tentar não virar aquele negócio de nego derrubando as peças, jogando rápido, não sei o que, pá. Apesar que até nisso os profissionais eles são muito... Como eu posso explicar? Porque eu já vi ao vivo muitas vezes, principalmente quando o cara tá no famoso apuro de tempo, quando ele tá com pouco tempo, porque no xadrez você pode perder por tempo, né? Se o seu tempo acaba, você perde. Então quando o tempo tá acabando, muitas vezes, pô, cara, quantas vezes já presenciei nego assim, só o cara faz um lance, aí derruba as peças no tabuleiro, e aí bate no relógio, não sei o que e tal, é uma baixaria absurda. No entanto, até mesmo os profissionais, quando eles estão, existe toda uma etiqueta para você mexer a peça lá bonitinho, não sei o que, você não derrubar as coisas, né? Tal. Então isso é feito de forma muito organizada. Então, nesse match, aconteceu de o senhor Kramnik, né? Lá pela metade do match, já tá com 2 games a 0. 2 games a 0, o que significa? Significa que houveram alguns empates, né? Que no xadrez é possível existem 3 resultados, ou você ganha, perde ou empata. Quando empata, né, é meio ponto para cada jogador, e quando ganha é 1 ponto. Então o Kramnik estava ganhando, né, tinha empatado algumas partidas, mas ele tinha ganhado já 2. Então a situação do match estava 2 partidas a 0. E era um match de 16 partidas. E isso, cara, uma liderança de 2 partidas num torneio mundial, num match de mundial, é uma coisa absurda. É muito difícil você conseguir superar e virar essa vantagem, né? Porque como funciona um mundial? Depende do formato, mas geralmente é o seguinte. Hoje em dia, quando você empata na porção clássica do torneio, por exemplo, digamos que ambos tem 16 partidas, aí ambos os jogadores empatam todas as partidas, beleza. Aí nisso, depois, se ambos empataram tudo, aí vai a porção rápida que chama. Se os caras não conseguiram resolver no xadrez clássico, 1h30, eles vão pro xadrez rápido, que aí é meia hora para cada um. E se eles não conseguirem, aí joga 4 partidas. Se eles não conseguirem resolver na porção rápida, aí joga Blitz. Blitz é o xadrez mais rápido ainda. Geralmente é 5 minutos para cada jogador com um incrementozinho. Enfim, e aí vai diminuindo até chegar num resultado definitivo. Então, uma liderança de 2 a 0 na porção clássica é uma coisa assim muito difícil de você virar. Só que o que aconteceu? O senhor Topalov, ele, depois de uma partida, né, que o Kramnik ganhou, ele falou o seguinte: olha, veja bem, ele soltou uma afirmação, né, um relatório de suspeitas que o Kramnik estava roubando no xadrez, que ele tinha usado a assistência de um computador, e listou alguns motivos, e isso é sem precedentes numa história de campeonato mundial. Eu falei lá do lance do iogurte, não sei o que, mas nunca houve diretamente uma acusação durante o match de assim, o fulano ali tá trapaceando, não sei o que. Isso é sem precedentes, cara. Foi uma coisa assim, um escândalo no mundo do xadrez. E aí chegou eles. Isso não foi nem depois do match, foi durante, né? Quando o Kramnik já tava com 2 a 0 em cima do Topalov. Aí o Topalov e o técnico dele soltaram assim essa de que suspeitavam que o Kramnik estava roubando, porque por especificamente 2 motivos principais. O primeiro era de que de acordo com eles e o computador deles, as porcentagens de acerto do Kramnik nas partidas que ele ganhou estavam altíssimas, não sei o que e tal, e assim, ele fez lances absurdos, lances geniais, assim, e que não condiziam com a performance dele em outros jogos, então eles começaram a suspeitar. Aí beleza, mas isso não é base para você suspeitar de alguém assim, ainda mais num nível mais alto de todos, né? Que muitas vezes existem vários contra-argumentos. Aí o Kramnik rebutou isso, disse que não, mas veja bem, mas você lá num torneio X em 2005, você fez porcentagens maiores que as minhas em vários jogos, não sei o que e tal, enfim, e aí ficaram nesse lenga-lenga. Só que o argumento principal aí do Topalov era de que o Kramnik, ele tinha ido, se eu
dezenas de vezes ao banheiro numa dessas partidas que ele ganhou. Dezenas de vezes. Então, por exemplo, ele fazia um lance, ele levantava e ia pro banheiro e voltava. Aí ele fazia outro lance, aí ele levantava e ia pro banheiro. Digamos assim que as partidas tinham uma média de 30, 40 lances, né? Aí o Kramnik, ele, praticamente cada lance, ele levantava e ia no banheiro, levantava e ia no banheiro, levantava e ia no banheiro. E aí o Topalov falou, não, isso aqui é um absurdo, você ficava levantando pra ir no banheiro o tempo inteiro, não sei o que, e você ganhou de mim de uma forma muito convincente, muito brava, então você deve estar trapaceando, porque ninguém, por exemplo, ele até soltou uma estatística de que, em média, nos torneios assim recentes, os jogadores de xadrez levantavam durante uma partida assim de, sei lá, 7 horas. É que nem toda partida dura 7 horas, aí são partidas excepcionais, mas por exemplo, vamos botar que a partida geralmente dura umas 2 horas, 3 horas assim, em média. Os caras levantam assim pra ir no banheiro 5 vezes, entendeu? Até porque, principalmente em torneios mais notórios, maiores, os jogadores, eles não é esperado que eles fiquem sentados o tempo inteiro. Tem uma sala de descanso que chamam, né? Que o cara pode ficar lá, aí tem café, tem comida, não sei o quê, porque o cara passa o dia inteiro lá, né? Jogando. Então, tem a sala de descanso que ele pode sentar no sofá, no lugar mais confortável, aí come, aí toma um café, não sei o que tal. Obviamente não tem ninguém na sala pra trocar ideia, né? Não é assim, o cara fica lá sozinho, pronto, na dele, né? Com câmera e tudo, bonitinho. O árbitro tá lá, tudo. E aí o Topalov falou assim, não, veja bem, o senhor Kramnik, ele levantou 50 vezes pra ir lá no banheiro, na partida. Então ele tá trapaceando, porque ele já fez isso em outras partidas contra mim também, não sei o que, é um comportamento, ele botou assim no relatório, extremamente suspeito. E aí, por causa desse questionamento, a FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez, decidiu restringir o uso ao banheiro privado dos dois jogadores para a próxima partida, para as próximas partidas, na real. Porque o que acontece? Os matches de xadrez, eles são organizados em certos locais, né? Geralmente o local, ele fala assim, a gente tem interesse em sediar aqui o torneio, aí patrocina tudo. E aí tem um monte de exigências de como deve ser o local, de como funciona, não sei o quê. E então, o que acontece? Eles não têm uma sala de descanso conjunta e tampouco banheiros conjuntos. Cada jogador tem o seu banheiro e a sua sala de descanso, entendeu? Cada um vai para um lado quando levanta, né? No entanto, a FIDE decidiu então que, não, beleza, o Kramnik tá roubando ali no banheiro? E veja bem, ouvinte, isso é uma coisa que em 2006 não tinha como você usar celular, isso é uma coisa essencial que difere de hoje em dia o xadrez contemporâneo. Não tem como o cara usar o celular lá em 2006, porra, o que tinha lá em 2006? O cara ia usar o Nokia? Não tinha como, cara. Pra você usar o computador, você tinha que literalmente usar um computador, entendeu? Você tinha que levar sei lá, não sei nem, um notebook, um PCzão ali escondido no banheiro, como é que... Então, era um negócio absurdo, entendeu? Mas, dadas essas suspeitas aí, a FIDE decidiu restringir o uso aos banheiros privativos dos jogadores e fez com que eles usassem um banheiro público que tinha ali no local também, né? Que era pro povo, né? Pro povo usar, porque tinha gente que a audiência, que ia lá assistir tudo. Então, ou seja, banheiro privativo não tem mais. Você não vai mais ficar lá no banheiro sozinho. Agora você tem que usar o banheiro público ali, né? Beleza. Aí o Kramnik, com toda a razão, né? Porque imagina, o cara chega ali na tua cara, ali num torneio mundial, e ética no mundo do xadrez profissional, uma coisa essencial, é valiosíssima. A sua reputação é tudo. O caso do Niemann, que eu vou falar mais pra frente, é isso, né? Se você já trapaceou, em outras situações e foi comprovado, cara, a sua carreira no xadrez, assim, toma um baque gigantesco, ou muitas vezes com várias pessoas acaba instantaneamente, se é descoberto que você trapaceou. Porque todo mundo que vai jogar com você vai ficar com medo de jogar com você. A sua reputação no xadrez de alto nível é tudo. Imagina você, ouvinte, você vai jogar com, por exemplo, truco. Eu tenho um amigo que ele rouba no truco. E toda partida que joga com ele, ele rouba no truco. Eu vou jogar truco com ele? Eu não vou jogar truco com ele. O cara rouba. Pra que caralho eu vou jogar truco com ele? Só pra perder de 2-0 e ter que passar debaixo da mesa? Não tem graça jogar contra uma pessoa assim. Então é a mesma coisa. Você vai jogar contra um cara que já trapaceou antes? Não, porque você vai ter medo. Ainda mais no nível profissional, que vale dinheiro, né? É um esporte. Você vai jogar contra uma pessoa assim?
Não. Então, é complexo. Então, a sua reputação é tudo. Então, para uma pessoa chegar e dizer, ei, eu suspeito que você esteja trapaceando. Isso é uma coisa, assim, seríssima e que exige provas concretas de que, de fato, a situação está acontecendo. E, no entanto, o Topalov não tinha prova concreta nenhuma. Ele só tinha, obviamente, um comportamento que é suspeito, né? Se levantar tantas vezes assim para ir no banheiro. E, sei lá, índices aí de acerto, sei o que, mas também não provam porra nenhuma. Aí, beleza. O Kramnik ficou notoriamente chateado com isso e falou assim, em protesto, ele disse, não vou jogar a próxima partida e vou apelar pro comitê aqui de árbitros tal, da FIDE, para recorrer dessa decisão de vocês bloquearem os banheiros. Beleza. Só que o que aconteceu? Houve como os matches eram jogados em dias seguidos, o Kramnik ele fez o apelo, só que a comissão ela não avaliou o apelo a tempo de eles tomarem uma decisão antes do próximo jogo. Ou seja, o próximo jogo rolou, o Kramnik não foi jogar e o apelo não tinha sido julgado ainda. Então o Kramnik ele perdeu a próxima partida por WO, por desistência. Aí a situação do match ficou, Topalov ficou 1-2 pro Kramnik. Ou seja, o Kramnik não apareceu para jogar, porque ele pensou que o apelo dele ia passar, não sei o que e tal, e iam reconsiderar. Aí deu um escarcéu do caralho, coisa que foi a única vez na história do xadrez, assim, coisa sem precedentes rolou, não sei o que. Chegaram em negociações, e aí resolveram voltar a jogar o match. Né? Resumir, porque o Kramnik tava ameaçando sair, não sei o que e tal, quitar do match, não sei o que. E aí o Kramnik notoriamente falou o seguinte, se essa partida aqui tiver qualquer influência, esse erro aqui, esse negócio, né, tiver qualquer influência em como o match foi determinado, ou seja, se eu não ganhar isso aqui, eu vou processar a FIDE, o negócio vai ficar muito louco. Beleza. E aí, obviamente, os próximos encontros foram extremamente tensos e, por causa disso, ou não, o Topalov aconteceu que ele ganhou outra partida clássica do Kramnik e a situação no match ficou 2-2, né? E aí, nas conferências, né, que depois de toda a partida, os jogadores eles davam lá as entrevistas, ok, e tal, para falar sobre o jogo. E aí os caras ficaram trocando farpa, não sei o que e tal, e o mundo do xadrez ficou em burburinho. Era cara mandando fazer... E, obviamente, o mundo do xadrez quase que inteiro ficou do lado do Kramnik. Por quê? Porque ele era uma pessoa de reputação, assim, impecável. O cara era uma lenda, o Kramnik, pra quem tiver interesse, depois pesquisa aí sobre a história do Vladimir Kramnik. O cara é uma lenda, ele é um ídolo meu. Eu diria que ele é o meu ídolo, assim, pessoal. O cara é foda, o cara revolucionou o xadrez, ele é uma lenda viva. Aí você chega no cara desse e fala que ele tá trapaceando, sei o que, assim, sem prova concreta, né? É um bagulho absurdo. E aí todo mundo massacrando Topalov, só que o fato é de que rolou treta e o match tava 2-2. Acabou que depois aí o Kramnik ganhou o match, então não rolou nada daquilo que ele falou de processar. Mas isso jogou uma luz no fenômeno de trapacear. É uma coisa curiosa também que rolou nesse intervalo. E aí isso lembra muito o caso Newman, que é o seguinte. No dia que o Kramnik não apareceu, né, no match, os caras eles fizeram o seguinte. O Topalov exigiu que fosse feita uma investigação no banheiro do Kramnik. Porque ele suspeitava que o Kramnik estava usando assistência de computador lá no banheiro dele. E aí você pergunta, o Felipe, mas como é que o cara estava usando assistência de computador no banheiro dele, se na época não tinha celular, não sei o que? Tinha que ter um esquema elaborado, né? Então, aí eles demoliram... Cara, isso aqui... Ficou com esse incidente, vocês podem pesquisar, ficou conhecido até como Toilet Gate. Pra você ter uma ideia. E eles demoliram o banheiro do privativo lá do Kramnik. Eles procuraram em todo canto, assim, fio, negócio de buraco onde ele poderia ter guardado um computador, sei lá, armazenamento secreto ali que o cara podia ter botado alguma coisa, um negócio que podiam estar passando informação pra ele. E aí, essa investigação, por exemplo, eles, pra você ter uma ideia, destruíram parede, destruindo o teto, eles pegaram e destruíram parte do teto, encontraram uns fios estranhos, disseram, tem uns fios aqui muito curiosos no teto do banheiro. Aí beleza,
E aí o próprio Topal falou, não, você tá vendo? Tem uns fios aí no teto ali do banheiro que são estranhos, são esquisitos, hein? Aí o Kramnik só falou assim, meu irmão, os fios estavam em cima do teto, vocês tiveram que literalmente demolir o teto com marreta e os caralho pra encontrar uns fios da parte elétrica. Como é que eu vou usar essa porra pra trapacear? Me explica. Que caralho eu vou fazer com esse fio? Mas, enfim, aí o Topal falando, não, isso aí é muito suspeito. Como é que como é que tem um fio no teto do banheiro? Ai, cara, isso é até uma coisa, eu vi um comentário sobre esse incidente que é o seguinte, são assim mentes brilhantes, mas que muitas vezes se comportam como crianças, velho. Assim, o mundo do xadrez tem muito disso, adultos se comportando como criança, entendeu? E esse foi um caso desses. E obviamente depois disso a reputação do Topalov ficou muito manchada. O Kramnik também, e não teve prova nenhuma depois que o Kramnik roubou, nada do tipo, nada. O mundo inteiro do xadrez ficou do lado do Kramnik, mas, independente disso tudo, começou a rolar então uma notoriedade maior no tema trapaça dentro do xadrez. Coisa que antes não rolava, porque foi uma coisa assim completamente inusitada. No nível profissional. Não, nível amador é baixaria, ouvinte. Eu digo pra vocês com total certeza, porque eu participei de todo tipo de torneio, cara. Desde torneio sancionado pela própria FIDE, quanto torneio assim da minha escola. Entendeu? Torneio da minha turma de xadrez. E a baixaria rola solta, cara. Ali, eu digo pra vocês tranquilamente, se eu quisesse trapacear ali em qualquer torneio hoje em dia, sei lá, eu tô aqui em Brasília. Ah, putz, tem um torneio ali rolando. Se eu quiser trapacear e não ser pego, eu consigo. Tranquilamente. Porque como é que os caras vão descobrir que você trapaceia, por exemplo? Digamos que eu implemente o método do código Morse. E eu seja esperto o suficiente pra não dar na cara que eu tô trapaceando. Até porque, por exemplo, se for um torneio de controle rápido, né, que é 10 minutos, enfim, que o pessoal não anota as partidas, porque existe o xadrez anotado e o xadrez não anotado. Torneio rápido, você não tem tempo de anotar os seus lances. Muitas vezes. Você pode até tentar fazer isso, mas você vai perder bastante tempo. Então, você não vai lembrar de como foi todo o jogo, você não vai conseguir ter um escrutínio, assim, a análise precisa depois para saber se o cara tá trapaceando ou não, e etc. Né? Ainda mais se o cara é esperto e não fica fazendo os top lances aí, Felipe Neto da vida, né? Então, eu digo seguramente que se eu quisesse trapacear, eu ia agora para um torneio ali semana que vem e metia bronca. E assim como qualquer outra pessoa com mínimo de QI. Entendeu? Você também, ouvinte que joga xadrez. É muito difícil. Então por isso que aquele grande mestre que eu mencionei no início do vídeo falou, o Alexandre Grischuk. Xadrez é hoje um acordo de cavalheiros. Eu não trapaceio, você não trapaceia. Porque se você quiser tentar provar com 100% de certeza, tentar falar assim, não, é 100% impossível trapacear num jogo de xadrez hoje em dia, no nível mais baixo e no mais alto, é impossível. Se no nível mais alto que os caras usam detector de metal, câmera em todo canto, os caras, o povo, chega um segurança, sabe quando você vai entrar em festa, o segurança vai pegar nas tuas pernas, pra ver se tu não tá com droga, armas, caralho? Eles fazem isso também no xadrez, para ver se você não tá com nenhum dispositivo. Eles pedem pra você tirar o sapato, porque teve casos muito famosos, por exemplo, de pessoas em torneios amadores e até profissionais usarem esse aparelhinho, né? Que eu falei pra vocês, do código Morse, só que no calcanhar. Justamente dentro do sapato. Então, cara, se nem assim é possível que você elimine o elemento possibilidade de trapaça do xadrez, né? Como é que você vai fazer com os amadores, cara? Não dá. No entanto, obviamente, existem muitas complicações de você ser um trapaceiro no xadrez, principalmente porque o xadrez é um negócio que, se você ganhar notoriedade, as pessoas vão analisar seus jogos, elas vão prestar muita atenção em você, e se você for, mesmo que você seja um cara esperto, é muito difícil você ser um trapaceiro consistente, cara. Muitas vezes, se chegar uma pessoa e realmente estiver suspeitando de você e for atrás, se você for um trapaceiro, ela vai, né, conseguir provar isso. Entendeu? Porque não tem como você esconder, tem como você tentar deixar o menos óbvio possível. Mas esconder 100% não tem. Entendeu? E aí, prosseguindo, né, nesses casos práticos, nós temos agora,
o grande caso Hans Niemann, que fez o povo assim, botou o xadrez na frente da mídia, né? Ele tomou os jornais do mundo todo. O que aconteceu no caso Hans Niemann? Vamos lá. O senhor Magnus Carlsen, ele foi convidado como wildcard. O que é o wildcard? É quando você não está necessariamente classificado para o torneio, nada, mas os organizadores, né? Isso fazia parte de um circuito de torneios, então você tinha que ser um dos participantes desse circuito. Mas todo torneio deixa um wildcard, que era uma pessoa específica que podia ser convidada pelos organizadores, que não fazia parte do circuito, mas que poderia jogar. E o Magnus Carlsen, que na época, né, 2022, campeão mundial, tudo, jogador de maior rating, não estava participando desse circuito específico, mas ele foi convidado a jogar, né, esse torneio como wildcard, e ele entrou lá, beleza. E nisso, acabou que um dos participantes, que era um grande mestre húngaro, Richard Rapport, ele não pôde jogar o torneio, então tiveram que encontrar alguém para substituir ele de última hora. E o substituto encontrado foi o grande mestre americano Hans Niemann. E esse Hans Niemann é um cara bastante jovem e que tem um rating bastante expressivo, tudo. Só que ele foi encontrado como substituto de última hora, até porque a Sinquefield Cup, que era o torneio, a Sinquefield ele era um torneio nos Estados Unidos, então ele foi convidado, tudo, um americano, não sei o que tal, tem uma oportunidade de jogar com a rapaziada, os pesos pesados do xadrez, né? E ele era com o menor rating de todos ali, ele era o participante com o menor rating, beleza. E aí o Carlsen e outros participantes, eles ficaram um pouco apreensivos quando anunciaram essa mudança do Rapport pelo Niemann. Por quê? Porque o Niemann, ele já tinha sido acusado de trapaça alguns anos antes em jogos online, no chess.com. Então, não só rumores, mas também comprovadamente ele tinha tido jogos que ele trapaceou, tudo. Jogos online, apenas, né? Supostamente apenas jogos online, que foram comprovados. Ele tinha trapaceado tudo, mas... então as pessoas lá ficaram muito apreensivas, assim. O Carlsen principalmente, ele disse que pensou assim, em recusar jogar o torneio, tudo porque anunciaram que o Niemann ele iria jogar. Só que ele assim reconsiderou, né? Porque, porra, você tá participando de um torneio e você simplesmente recusar o convite é algo muito extremo, é algo bastante assim complicado, né? Até mesmo para um campeão mundial, não é uma coisa sem precedentes, assim. Você só se recusar e pronto, a não ser que tenha um motivo político ou alguma outra coisa muito específica. Beleza. E aí só que ninguém sabia disso ainda, né? O povo, assim, tudo isso acontecendo por detrás dos panos. Até que no terceiro round da Sinquefield Cup, tava tudo rolando bem, beleza. O Carlsen, ele vinha de uma sequência de jogos sem ser derrotado, de 53 jogos clássicos sem ser derrotado. Ouvintes, 53 jogos é muita coisa. Muita coisa. E 50 jogos clássicos, ou seja, aqueles jogos que eu falei pra vocês, de 1h30, tudo pra cada um, sei o que, tal. 53 jogos sem perder é um absurdo. Se eu não me engano, o maior número assim, de jogos sem perder foi do Jing Liren, eu acho que foi que é um jogador chinês e, coincidentemente, atual campeão mundial. Que ele acho que chegou em 100 e poucos jogos sem perder, né? E eu digo sem perder por quê? Porque no meio de jogos estão uma cacetada de empate, não é sequência de vitórias, é só sequência de jogos sem perder. Mas ainda assim, 50 e poucos jogos é impressionante. Então o Carlsen estava em excelente fase, tudo. E aí no terceiro round ele pegou de jogar contra o Niemann. O Carlsen estava de brancas, né? E o Niemann estava de pretas. O que isso significa? Ouvintes, as brancas elas têm o primeiro lance. Então, por causa dessa vantagem do primeiro lance, geralmente o que acontece é tido que as brancas têm uma natural vantagem, né? Que é justamente a de dar o primeiro lance, determinar como é que a posição no geral vai ser jogada, tudo, etc. Qual tipo de abertura o negócio vai virar,
né? Então as brancas têm essa vantagem natural e é trabalho das pretas conseguir equalizar, conseguir equilibrar, né, essa vantagem aí. E então é tido que geralmente as brancas elas vão tentar sempre jogar procurando algo a mais, no caso uma vitória, mais que o empate, né? E aí as pretas, né, geralmente se as brancas vacilarem, aí as pretas elas vão lá e tentam ganhar, né? Isso no nível mais alto, né? Eu estou explicando bastante assim, bem praticamente falando, né? Mas beleza. Então, o que aconteceu foi que durante o jogo o Carlsen ele foi assim sendo superado, sabe? O Niemann tava metendo bronca e acabou que o Carlsen perdeu esse jogo. E aí, no dia seguinte, o Carlsen ele anunciou a decisão dele de que ele iria sair do torneio. Ele iria parar de jogar o torneio e ele, enfim, e ele só postou isso no Twitter junto com um GIF, um vídeo do José Mourinho, né, o técnico, falando assim: se eu falar, eu estarei em grandes problemas. Um negócio assim. E aí o mundo do xadrez ficou assim completamente doido. Por quê? Porque isso é uma coisa completamente sem precedentes. Um cara no meio assim de um torneio, do nada, sem falar nada, só falar: ei, eu tô vazando aqui, tenho meus motivos, mas eu tô vazando. E ainda mais o campeão mundial, entendeu? Muita responsabilidade, é um negócio. E aí todo mundo, e ainda mais depois de perder assim pra um cara que assim tem um rating bem menor que o seu, tudo mais, que é o Niemann no caso. E aí todo mundo logicamente já começou a assumir que era por causa que era justamente porque, ei, o Carlsen tá suspeita que o Niemann trapaceou nessa vitória contra ele, não sei o que e tal. E aí o torneio continuou, o torneio seguiu sem o Carlsen, e aí foram fazendo várias entrevistas com o Niemann falando: não, eu não trapaceei, eu juro, não sei o que e tal. Vocês podem. Eu passei por todos os testes, assim, lá, né, no detector de metal, não sei o que, eu não tenho nada em mim, eu tô limpo, não sei o que. E aí o povo perguntou: tá, mas e o tempo que você trapaceou? Como é que é? Não, veja bem, eu trapaceei uns 2 jogos, assim, eu trapaceei, é verdade. Mas eu tinha 14 anos na época, eu nunca mais fiz isso. Porque eu não sou eu aprendi com meus erros e eu não devo ser condenado por meus erros. Foi uma entrevista bem nessa linha. Só que o Niemann, assim, nessa entrevista ele também tem uma questão de ser um cara bastante mala. Vamos colocar assim. Um cara mala pra caralho. É arrogante, assim, sabe? É um moleque, assim. Que tá... E aí o povo foi meio que colocando mais ainda sua minha análise. Por quê? O Niemann já vinha sob suspeita, não só por essa questão de ter trapaceado antes, mas também porque ele estava tendo uma ascensão meteórica, assim. Ele estava crescendo mais que todos os jovens talentos, assim, os contemporâneos dele, né, de outros países, enfim, até mesmo dos Estados Unidos. Ele estava crescendo muito mais rápido de rating do que eles. Então o povo estava com muitas suspeitas sobre o jogo do Niemann e tudo mais. E então acabou que essas entrevistas foram rolando, né? E o Carlsen tudo, e aí o Carlsen só silêncio e trabalho, enfim. E acabou que ficou tudo beleza. E aí surgiu, né, no Reddit essa teoria de que, vamos à infame teoria, de que o Niemann ele estaria usando uma sonda anal que dava os lances para ele. E como essa sonda daria os lances, que seria uma sonda indetectável de um material que não seria pego pelos detectores de metal, não sei o que, e essa sonda estava dentro do cu dele, passando lances. E como essa sonda faria isso? Justamente por aquele método que eu falei para vocês de código Morse, né, que essa sonda ia apitar. Ia apitar lá dentro, e assim, o código Morse lá, pra ele receber os lances, né? Lembra daquela dama H4, ele faz o Morse lá pra D, H e 4? Aí a sonda estaria lá o tempo inteiro trabalhando. Aí, cara, quando isso saiu lá no Reddit, o povo começou, assim, saiu até dentro da comunidade do xadrez, do R-Chess, né? E aí o povo foi à loucura, e aí os jornais falam, mas meu Deus, começaram essas matérias sensacionalistas aí, tudo, e tanto é que durante a 5 Field Cup, durante o torneio,
Foi falado um negócio assim, das teorias, não sei o que, e aí ele respondeu que não, se vocês quiserem eu jogo até pelado aqui pra mostrar que eu não tô trapaceando. É só falar que amanhã eu venho pelado jogar xadrez aqui, porque eu tô limpo, não tenho nada disso aqui, papapá. Só que aí então rolou outro torneio, alguns meses depois, e nesse torneio acabou também que o Newman e o Carlsen estavam nesse torneio, só que esse torneio era online. Não era xadrez presencial, era online. Aí o chegou lá, sentou o Carlsen, ou seja, o que o torneio era? Ele transmitia lá a webcam deles, tudo, mostrando os ossos deles e a posição do tabuleiro. Aí tinha uns comentaristas lá, tudo online, com streaming. E aí foi feito o primeiro movimento e o Carlsen imediatamente desistiu da partida, desligou a webcam e vazou. E novamente ele não saiu do torneio. Mas, porque era um torneio que você jogava contra várias pessoas, né? E no caso, o Carlsen que ele fez, ele se recusou a jogar contra o Newman. Ele, logo no primeiro lance, já desistiu e deixou bem claro, olha, contra esse cara aqui eu não jogo. Eu não jogo de jeito nenhum. Eu perco um ponto aqui do torneio, mas eu não jogo. Né? Só que assim, sem dar nenhuma prova concreta, sem dizer exatamente o que estava acontecendo. Tudo que tinha até então eram especulações de que o Carlsen acha que o Newman tá roubando, não sei o que e tal. Mas nada concreto por parte do Carlsen. Até que o Carlsen, ele soltou, né, um relatório, assim, uma frase, uma afirmação, falando que dentro da versão dele, falando o seguinte. Eu me senti extremamente desconfortável jogando com o Newman lá na Sinquefield, porque eu considerei antes do torneio sair quando anunciaram a substituição dele, porque ele já tinha trapaceado antes e tudo mais, e isso no xadrez é um absurdo. E eu não confio, não sei o que, jogar contra pessoas que já trapacearam e tudo. Ou seja, voltando àquilo que eu falei anteriormente, de que a reputação no xadrez é tudo, e uma vez que você trapaceia, é comprovado que você trapaceou, seja online, seja no tabuleiro, enfim, o povo com certeza vai ficar extremamente receoso de jogar contra você ou ter você num torneio, porque qualquer resultado bom que você tenha, mesmo que seja limpo, o povo vai ficar suspeitando de você. E isso tem um efeito psicológico, né? Imagina você, ouvinte, tá jogando contra um cara que já trapaceou antes. Mesmo, digamos que ele esteja limpo, você jogando contra ele, você vai ficar ansioso, você vai pensar, peraí, esse cara, se a posição estiver difícil, você vai ficar, caralho, esse filho da puta tá trapaceando, puta que pariu, eu vou perder essa porra, não sei o que e tal. Ou seja, o seu jogo desde o começo já fica afetado, né? Então, nisso, seguindo, né, o que o Carlsen falou, ele disse, mas eu resolvi por continuar o torneio e tudo. Só que aí aconteceu, justamente no nosso jogo, ele jogou assim, me demoliu de uma forma que, jogou contra mim de uma forma que pouquíssimos jogadores em toda a minha carreira foram capazes de jogar contra mim, assim, de pretas ainda por cima, né, me vencer de pretas. Então eu suspeito que o Newman e o técnico dele também, o técnico dele foi envolvido, porque o técnico dele, olha que coisa, gente. O técnico dele também teve alegações contra ele de que ele trapaceou em jogos online antes disso, anteriormente, em outras situações, né? Então o Carlsen falou. Então eu suspeito que o Newman e o técnico dele tenham trapaceado de forma muito mais frequente e muito mais recentemente do que o Newman disse. Porque o Newman falou, não, eu trapaceei, mas foi 2 vezes. Foi quando eu tinha 14, 15, eu era um garoto estúpido, mas agora não, agora tá tranquilo. E aí o povo começou a falar assim, beleza, Carlsen, você postou isso aí e tal, mas e aí, cadê as provas, cadê as evidências, como é que é? Porque tinha 2 teorias muito grandes, né? A primeira teoria era de que o Newman realmente continuava um trapaceiro, trapaceou tudo, e que ele, não tinha mudado nada. E a outra era de que o Carlsen, ele simplesmente foi demolido e ficou sentido, né? E começou a ficar louco, que nem o Topalov. Só que aí entra o Chess.com na parada. O Chess.com é, hoje em dia, indiscutivelmente a maior plataforma de xadrez do mundo. Eu tenho certeza que os ouvintes que jogam, uma boa parte de vocês jogam no Chess.com. E aí o Chess.com resolveu entrar nessa briga, porque o Carlsen citou eles e o Carlsen tem parceria com eles. E é a plataforma mais utilizada pelos mestres de todo o planeta. E aí o Chess.com falou, não, a gente
tem provas aqui, sim, do que o Carlsen tá falando, tudo, não sei o que, nós vamos soltar um relatório com análises estatísticas e provas e não sei o que, né? A gente vai soltar esse relatório. Dito e feito, o relatório foi liberado e nesse relatório haviam as seguintes informações. Primeiramente, que o Niemann era suspeito de ter trapaceado em mais de 100 jogos, e jogos, por exemplo, que valiam dinheiro, que faziam parte de torneios online, né, durante a pandemia, mais especificamente. Ou seja, ele era suspeito de trapacear em diversos jogos online valendo grana. E isso é uma coisa, ouvinte, que uma coisa é você trapacear quando não tá valendo nada, outra coisa é você trapacear quando tá valendo grana. Aí o buraco é mais embaixo. No xadrez profissional, principalmente. Porque quando você mexe com o dinheiro dos outros, você ganha dinheiro indevido trapaceando, cara. Aí se você é confirmado que você de fato trapaceou, aí a sua reputação acaba. Água abaixo. Você é banido da FIDE, você não pode mais entrar em torneios sancionados pela FIDE, ou torneios sancionados pelas federações assim, nacionais. Você praticamente é proibido assim, de jogar xadrez profissionalmente. Né? Você é efetivamente banido de tudo. É revogado também. Que o seu título de grande mestre. Cara, a sua carreira acaba. Não só isso, mas também aí ficou mostrado lá pelo relatório que ele não só trapaceou em mais de 100 jogos, mas que ele trapaceou muito mais recentemente, muito mais velho do que ele falou, de que eu tinha 14, sei o que, eu só fiz isso uma ou duas vezes. E comprovou isso, por exemplo, com uma conversa entre o Danny Ranch, que é um dos caras lá, um dos grandões lá do chess.com, que é um dos donos lá, uma das figuronas lá, e conversas com ele, assim, online, que eles falavam, assim, online sobre isso, falou com o Niemann, você trapaceou, tá comprovado, sei o que, isso, conversas privadas até então, né? E aí o Niemann admitiu nessas conversas que de fato havia trapaceado e tudo, e não sei o que e tal, e que ia mudar as maneiras, a forma de agir dele, e que ele se arrependia muito e não sei o que e tal, e não devia ter feito isso. E aí ele foi efetivamente banido do chess.com por causa disso. Ele foi banido, né? Só que o chess.com até então não tinha mostrado essas coisas porque tinha tudo sido feito no âmbito online. E diferentemente, não tinha provas até então de que tinha sido feito no xadrez presencial. Então o chess.com resolveu não falar nada para preservar o Niemann, não sei o que disse que ia mudar e não sei o que e tal, e nunca mais ia fazer isso, enfim. Só que aí, dado toda essa controvérsia, o Niemann mentindo nas entrevistas, o chess.com soltou lá um relatório. E esse relatório, cara, vinha com diversas análises estatísticas, mostrando que havia enorme chance que o Niemann trapaceou, e mostrava jogo por jogo, cara, jogo por jogo, falando, teve esse jogo aqui, esse jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e mostrava os jogos lá, que qualquer um podia acessar os jogos para fazer as próprias análises, né? E tava tudo nesse relatório, cara. E aí, então, meio que o Niemann, ele ficou... Cara, ele perdeu muitas oportunidades de entrar em torneio, ele foi desconvidado de diversos torneios. Não, por exemplo, o torneio que o Carlsen jogava, o Niemann não jogava mais, de jeito nenhum, os organizadores não deixavam ele entrar. E aí ele ficou bastante pistola, né, com a situação, e aí chegamos num ponto em que ele fez, então, um processo contra o Carlsen. Mas não só contra o Carlsen, ele processou o Carlsen, o chess.com, uma pessoa que é do xadrez conhece com certeza, que é o Ricardo Nakamura, que é o maior streamer de xadrez do mundo e também é um grande mestre, fortíssimo, né? Que, obviamente, essas coisas elas são meio incomuns de rolar no xadrez. Então, os produtores de conteúdo de xadrez estavam, assim, metendo vídeo todo dia sobre o Niemann rouba, o Niemann trapaceia, o Niemann isso, o Niemann aquilo, papapá, caso o Niemann. E aí o Nakamura, ele concordou com o Carlsen nisso aí, achou de fato fortíssimas evidências de que o Niemann está roubando e tal, e foi bem vocal quanto a isso. E aí o Niemann falou nesse processo contra essa rapaziada que ele havia perdido a reputação e perdido diversas oportunidades de negócios e não sei o que e tal, e irreparáveis, o dano à imagem, dano à moral e tal, e processou essa rapaziada em 100 milhões de dólares. Cara, você consegue imaginar 100 milhões de dólares? Foi o valor que ele estava pedindo do processo dele, para que pagassem para ele.
E imediatamente todo mundo falou assim, cara, isso é uma piada. Os próprios advogados do Carlsen, de todo mundo falou isso, cara, isso é uma piada. Entendeu? Isso aí, o cara ficou louco, tá tentando fazer o povo parecer o vilão, sendo que ele trapaceou e tudo. E isso não vai dar em nada. Dito e feito, em 2023, agora acho que foi em abril de 2023 ou próximo disso, esse processo nem passou pelo Tribunal de Direito. Ele já falando assim, foi lá nos Estados Unidos, né? Ele falou assim, não, isso aí não tem base alguma, e anulou todo o processo e tudo, ou seja, deu nada, feijoada. E hoje em dia, né, o Niemann ele continua jogando aí, tá nos eventos aí, isso aqui tá bem low profile, viu? O cara tá pianinho, porque apesar de ter ficado comprovado de que ele trapaceou assim online e tudo mais, não teve provas concretas de que ele trapaceou em jogos presencialmente, ou seja, jogando lá no tabuleiro. Então, por exemplo, a vez que ele derrotou o Carlsen, tem de certa forma um consenso de que ele não trapaceou, mas aí que eu digo pra vocês que é difícil, porque, por exemplo, o cara pode não ter feito os primeiros lances da engine, mas ele... um lance-chave ali, um lance-chave aqui, aí o cara pode ter pego lá, enfim, é muito difícil. É muito difícil, por isso eu falei pra vocês que não tem como você determinar com 100% de certeza que o cara tá trapaceando ou não trapaceando, assim, principalmente no nível alto, e se o cara é esperto pra fazer isso, né? Principalmente presencialmente. Online é mais fácil, mas presencialmente é um jogo completamente diferente. Então ficou por isso mesmo, e hoje em dia o Niemann tá sumidaço, cara. Eu nunca mais vi uma notícia dele, tirando essa aí recentemente, de que o processo dele não deu em nada, e que depois disso ele também não comentou nada, não falou nada, não sei o que, mas mesmo assim a reputação dele e a imagem estão bastante manchadas, né? Então, sobre o caso Niemann e a questão das trapaças no geral, é isso, ouvintes. Foi um vídeo bastante na boca do crime, eu diria até especial, né? Porque, cara, falar de xadrez pra mim é sempre um enorme prazer. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês tiverem alguma outra sugestão, críticas, elogios, por favor, façam aí nos comentários. Estarei lendo. E também, quem sabe um dia aí volta, por exemplo, as lives de xadrez com os ouvintes, né? Quem lembra aí que tinha o primeiro grupo do Nover tem lá no Telegram, tinha o clube do xadrez, não sei o que. Aí teve até um torneio de xadrez que eu fiz com os ouvintes. Pô, podia ser uma parada bacana pra voltar, né? Uma vez na semana só, no domingo, quem sabe. Posso falar aí com o seu Hernani. Mas é isso, ouvintes. Agradeço bastante a audiência de vocês, o apoio. E é isso. Um grande abraço pra vocês. Valeu e falou!